Fala pessoal, vamos começar mais uma nova série aqui no canal, a Batalha Setorial. Ela vai substituir aquela série de quem paga mais dividendos, onde comparava ações versus FIIs. Então se perdeu algum vídeo da série passada, dá uma olhadinha aqui que vai passar o card com uma playlist completa, tá? Foram um total 10 vídeos comparando de quem paga mais dividendos de ações versus FIIs. E agora a gente vai começar essa nova série, a gente vai pegar alguns setores específicos e comparar as principais empresas de cada setor. Ele vai ser dividido em dois vídeos, tá? Então na terça-feira vai sair a análise das empresas, uma análise mais fundamentalista, e no sábado vai sair um histórico de performance, então rentabilidade e pagamento de dividendos, tá? Então a gente vai ter o mesmo setor, 2 dias por semana, cada dia focado num ponto específico. Isso é importante frisar que nenhum tipo desse vídeo é indicação e também rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Então as empresas que a gente vê aqui podem que tenham sido muito boas no passado, então daqui pra frente não seja das melhores, tá? Então já sabe, se gosta do conteúdo, por favor se inscreve no canal e também deixa nos comentários novas ideias pra gente trazer aqui. Legal? Então indo pro vídeo de hoje, a batalha setorial de saneamento, Sanepar, Copasa e Sabesp. Vamos ver quem foi melhor nessa análise fundamentalista inicial, tá? Então a ideia vai ser trazer os principais indicadores ou fatores que alguma pessoa tem que olhar na hora de começar a analisar uma empresa. Isso aqui não vai ser um estudo completo, né? Tem N outros fatores que você tem que olhar, mas com isso você vai ter uma boa base do que você precisa olhar ou não, tá? Muitos dos termos que a gente vai usar aqui talvez sejam um pouco mais complexos, desconhecidos para você. Vai passar aqui uma playlist de valuation, tá? Que são 5 vídeos que eu fiz explicando o detalhe de cada um desses indicadores, tá? É um vídeo bem antigo, então a qualidade do vídeo não é tão boa, mas a informação tá toda lá, tá? Caso você queira dar uma olhada, legal? Então indo aqui pro começo. Controle. Então primeiro a gente vai passar pela governança corporativa. Aqui a gente consegue ver o controle de cada empresa. Todas elas são estatais, né? Então tem participação do Estado de acordo com o seu estado que trabalha, né? Então Sanepar é o estado do Paraná, Copasa Minas e Sabesp São Paulo. Como todas elas são empresas que são do estado, né, são estatais, eu dei terceiro lugar para elas. Então quando a gente tem empate, as três ganham o primeiro lugar, mas como nesse caso foi ruim, né? Porque a interferência do Estado acaba sendo algo que as pessoas não querem dentro da sua empresa. Muitas vezes porque o Estado, de vez em visar o lucro, né, maximização do lucro da empresa, visa algo populista e muitas vezes pode atrapalhar o crescimento do lucro da empresa. Tá? Então é algo que normalmente as pessoas não gostam, então por isso, como todas elas têm participação do Estado e o Estado é majoritário, terceiro lugar para cada uma delas. Falando de segmentação, onde uma empresa pode ser nível 1, nível 2, novo mercado ou então sem segmentação nenhuma, a gente consegue ver que Sabesp e Copasa são as duas do novo mercado, que é o melhor nível de governança corporativa possível, e Sanepar ficou em terceiro lugar porque é do nível 2, é um nível abaixo do novo mercado. A principal diferença entre elas, assim, né, tem outras em questões de conselho, etc., mas é que a Sanepar ela pode ter ON, PN e Unit no mercado. As do novo mercado só podem ter ações originárias, tá, que são do direito a voto. Então só tem a Copasa 3 e a Sabesp 3. A Sanepar tem 3, 4 e 11, e normalmente a 11 é que tem mais liquidez, né, que é a Unit. E agora o tag along, que é muito importante, assim, da Copasa e da Sabesp é 100% de tag along na ordinária, isso é obrigatório pelo novo mercado. Já a Sanepar não tem essa obrigatoriedade, mas ela dá tag along de 100% na Unit, na ordinária e na preferencial, tá? Então, nesse caso elas são iguais, e tag along basicamente, bem resumido, é por exemplo, num desses casos o Estado venha vender a participação deles para qualquer empresa privada, vai vender, por exemplo, hipotético, por R$10 a ação, ela está sendo negociada a 8. Como o tag along é de 100%, você como minoritário, você pode vender sua ação por R$10 também, que é a mesma coisa que o controlador está recebendo. Caso a empresa não tenha tag along, você não pode vender por nada, você tem que ficar com ela, você não consegue vender para essa pessoa que está tomando o controle da empresa. Então, é basicamente bem resumido o que seria tag along, e o ideal é ter 100%, né, é o que você espera. Então essas três empresas estão com 100%, e isso é um ponto muito positivo. E aqui um quadro resumindo de governança corporativa. Então Sabesp e Copasa ficaram iguais, né, praticamente, porque são do novo mercado, sempre tag along, porém são os duas estatais, e Sanepar ficou igual no tag along 100% e foi pior no nível de segmentação, né, que é o nível 2, e a parte de controle são todos iguais também. Agora falando um pouco de rentabilidade. Vou trazer o ROI primeiro, tá, que é o Return on Equity, que é basicamente o retorno sobre o patrimônio dos sócios. Tá? Ele, resumidamente, é o lucro sobre o PL, tá, quando você pega o balanço da empresa para ver. Então o que você consegue ver? Pontos importantes que a gente precisa olhar. Quanto maior esse indicador, melhor, tá? Então a gente quer ROIs altos, e além disso a gente quer um ROI que não varie muito também, não tem oscilações muito grandes. Porque essa volatilidade no ROI também é ruim, porque mostra que o lucro da empresa não é um lucro muito constante. Uma das melhores empresas que a gente consegue ver aqui é a Sanepar,
Você pode até ver que muitas vezes ela ficou abaixo do Sabesp e Copasa, mas ela é aquela que é mais constante. Então, seria aquela que teve menos oscilações, que é o que a gente espera, e no patamar super bom, né? Na casa de 15% já é um patamar legal. Quando você olha para a Sabesp e Copasa, tiveram picos maiores, mas também tiveram vales muito grandes. Elas chegaram quase a ter prejuízo em alguns anos específicos, então quando você olha 2015 e 2018, 2008, um ROI para quase zero ou negativo, isso quer dizer que o lucro líquido dela foi negativo, tá? Então, nesse caso, o ROI, a Sanepar foi melhor, muito por ter essa constância, e hoje, nos dias de hoje, ser ela mais alta, tá? Quando a gente olha esse indicador, claro que lá em 2008 não faz muito sentido comparar para hoje, mas a gente vê essa constância, traz muito valor para a empresa, porque mostra que ela é uma empresa bem resiliente, que conseguiu passar praticamente por 15 anos de mercado, né, sem nenhum ponto específico. É legal ressaltar que eu não falei no começo do vídeo, eu comecei esses estudos no 1º de 8 de janeiro, 1º de 8 de janeiro de 2016. Isso porque a última empresa dessas que fez a IPO foi a Copasa, foi em 2003. Aí eu peguei 3 anos depois do IPO, 2006, para começar a comparação. Isso porque muitas pessoas não gostam de investir em empresa logo no IPO, espera 1, 2 anos para começar a investir. Então peguei essa janela de 3 anos após o IPO para trazer a escolha. Depois do ROIC, é Return on Investment Capital, que é basicamente o retorno sobre capital investido, que aqui tem dinheiro dos sócios e também dos credores, tá? Ele sempre vai ser um percentual menor do que o ROI, tá? Isso por definição. E também o que a gente espera, quanto maior melhor e também uma constância. Como o ROIC remunera os credores e os investidores e não é lucro líquido e sim lucro operacional, ele é um pouco mais constante esse lucro operacional, tá? Então você consegue ver que as retas não tem tanta oscilação quanto tinha no ROI, mas também a gente vê que a Sanepar foi a que teve maior retorno e também a maior constância. Sabesp está bem ali pau a pau, né, mas teve bastante oscilação ali no ano 2008, 2009. Então isso mostra que em algumas crises, e também na 2016, elas sofreram bastante. Então talvez seja uma empresa que passe tão bem na crise como o Sanepar passou. Então, um quadro de rentabilidade, Sanepar ganhou, depois Copasa e por último Sabesp, tá? Tanto o ROI e o ROIC, basicamente elas duas, a Sanepar ganhou das duas. Agora falando um pouco de lucratividade. A gente traz a margem líquida. O que basicamente é margem líquida? Seria o percentual da receita que vira lucro líquido, tá? Então, um exemplo qualquer aqui de 10%, seria que 10% da receita vira lucro líquido para o acionista. Aqui também, quanto maior, melhor, e também quanto menos oscilação, melhor. E por que quanto maior é melhor? Porque quando, por exemplo, você tem uma empresa que tem uma margem líquida muito pequena, qualquer crise, qualquer coisa que ela venha passar, ela vai dar prejuízo, porque essa margem líquida vai cair, então vai bater prejuízo. Você quer uma margem líquida alta, para qualquer coisa que aconteça durante a crise, cai essa margem líquida, mas não cai a nível negativo. Então ela vai continuar tendo lucro, mas um pouco abaixo do normal. A gente consegue ver muito bem que no caso do Sanepar, que é no caso dessa empresa que foi das melhores, que ela tem uma margem líquida próxima a 20, 25, só que quando vem as crises, ela cai um pouco. Então em 2008 baixou para 10, em 2016, que a gente passou uma crise boa aqui no Brasil, foi na casa dos 15, mas quando ela passa da crise, ela tem uma recuperação muito boa. Então, de novo, a Sanepar ganhou nesse quesito, muito por ser a maior entre elas e a mais constante. Se a gente olhar pré-2010, ela não era das maiores, mas mesmo assim tinha uma constância muito maior, tá? Então era bem mais tranquilo em relação às outras duas. Só que também a margem líquida, pelo lucro líquido ter muita coisa, né, para até chegar nele, ele acaba sendo muito volátil. Aí então a gente acaba vendo a margem EBITDA. EBITDA, muito grosseiramente, seria o lucro operacional, tá? Earnings before interest rate, depreciation and amortization. Seria o lucro antes do imposto, depreciação e amortização. A gente considera basicamente uma proxy de lucro operacional. Então, o que ela nos traz também? Que a gente quer que seja alta e mais constante. A margem EBITDA vai ser maior do que a margem líquida, né? Por definição, porque vai estar acima no DRE. Mas também a gente quer que tenha uma constância. Aqui, se a gente olhar Sanepar e Sabesp, é meio que juntas, tá? São bem constantes, só Copasa foi o que sofreu mais em 2015. Então a gente consegue ver que, por exemplo, Sabesp foi ruim em 2015 e 2016, só que na margem líquida, né? Na margem EBITDA não foi tão ruim. Então isso quer dizer que provavelmente o que aconteceu lá foi alguma coisa não recorrente, algum evento financeiro. Então a operação da Sabesp continuou super boa, alguma coisa que fez com que aquele lucro caísse foi alguma coisa ali não recorrente, tá? No caso de Copasa já é a mesma coisa, que a operação dela sofreu nessa época que caiu bastante a margem EBITDA. Aqui por último, o lucro líquido. Aqui vai ter muitas diferenças nas curvas, isso porque depende do tamanho de cada empresa, né? Mas um ponto que a gente consegue ver é que Sanepar, lá no começo de 2015, saiu atrás de tudo das três e chegou lá na frente, né, agora em 2019, acima delas, tá? Acima de Copasa, pelo menos. Então isso mostra que Sanepar conseguiu ter um crescimento de lucro líquido muito bom e Sabesp também, saiu na casa de 1 bi para casa quase de 2 bi. Então isso é um ponto muito positivo, que mostra o crescimento de lucro. Já Copasa, a gente vê um crescimento, mas muito menor que as outras duas. Então isso nos mostra que tanto Sanepar quanto Sabesp foram melhores, performaram melhor nos últimos tempos.
E também a gente vê que a Sabesp teve muita volatilidade no lucro, que não é o que a gente gosta, quer que seja algo um pouco mais uma linha reta, como a de Sanepar, mas ela conseguiu entregar um crescimento muito bom. Então, por último, lucratividade. Margem líquida, Sanepar ganhou, lucro líquido, Sabesp ganhou, e na margem líquida, Sanepar e Sabesp ficaram iguais. Tá? Copasa, nesse caso, perdeu de todas, coitada. Mas, de resto, a Sanepar ganhou duas, Sabesp ganhou duas e as outras empataram. Então, esses são os pontos de lucratividade. Agora, falando um pouco de preço. Aqui seria o PL, que é o preço sobre lucro. No caso do PL, diferente dos pontos que a gente falou anteriormente, quanto menor, melhor, porque teoricamente você está pagando mais barato pela mesma quantidade de lucro, tá? Mas você consegue ver que o PL, o gráfico, é uma bagunça, né? Quando a gente pega o histórico. Isso porque, igual eu comentei, o lucro tem muita oscilação. Então a gente vai ver depois outro gráfico de EV/EBITDA, que é bem mais constante, que nesses casos acaba sendo melhor para olhar. Porque, por exemplo, se a empresa tem um lucro muito baixo, esse PL vai lá para cima, porque está dividindo pelo número muito baixo. Ou então, se ela tem um lucro negativo, esse PL vira negativo, tá? Então você consegue ver lá que em 2009, a Sabesp foi lá para cima, então quer dizer que o lucro foi muito baixo, e Copasa em 2016 foi lá para baixo, quer dizer que ele estava em prejuízo, tá? Então assim, a gente quer que pague o menor possível nesse indicador. Aqui ele não nos traz muita informação, porque fica muito bagunçado, por ter muitos não recorrentes, mas basicamente um PL é quanto menor, melhor, que até o caso de Sanepar está nesse momento, e ela historicamente foi negociada a patamares menores do que as outras duas. Agora falando do EV/EBITDA, você deve ter reparado que a EV/EBITDA começa em 2010 e os outros começam em 2006. Isso que é em relação à política de contabilidade, tá? Foi quando o IFRS entrou em vigor. Então por isso que a gente começou a ter essa consistência depois de 2010, tá? Pro EBITDA. A gente consegue ver também o quê? Que EV/EBITDA é o Enterprise Value sobre o EBITDA. Que o Enterprise Value é basicamente quanto que a empresa tem, mais, quanto a empresa vale na market cap dela, mais a dívida líquida, tá? Então isso daqui é basicamente o Enterprise Value. Quanto menor, melhor, porque você está pagando um valor menor pelo lucro, mesmo pelo lucro operacional, que a gente consegue ver aqui. Sanepar sempre foi negociada a múltiplos mais baixos, tá, do que as outras duas, e já Sabesp e Copasa ficou sempre um pouco mais acima. Falando do PV, também é outro indicador que tem que ser quanto menor, melhor, né, que seria basicamente o preço sobre o valor patrimonial. Esse indicador, a gente tem que ter um pouco de atenção olhar para ele, tá? Tem algumas empresas que faz sentido olhar para o PVP, tem outras que não. No caso delas, como são empresas que têm bastante maquinário, tratamento de água, esgoto, tubulação, o valor patrimonial faz um pouco mais sentido de olhar, tá? Quando você compara, por exemplo, às vezes uma loja Renner ou uma empresa de tecnologia, porque só o nome delas, né? Então, a marca vale muito dinheiro. Então, só a marca tem um valor que muitas vezes não é contabilizado contabilmente da forma correta. No caso, o valor patrimonial de uma empresa de saneamento faz um pouco mais de sentido. E aqui a gente pode fazer uma proxy, tá? Não é 100% correta, mas basicamente quando você está abaixo de 1, você está pagando mais barato do que aquilo que a empresa tem de bens físicos, e quando você está acima de 1, você está pagando mais caro. Historicamente, o Sanepar vem abaixo, né? Agora também aqui no meio entre as duas, mas sempre foram negociados a patamares um pouco mais baixos, né? Também, antigamente o juro do Brasil era mais alto, então se pagava menos pelo mesmo lucro da empresa, tá? O valor patrimonial. Hoje, com as pessoas procurando um pouco mais de risco, né? Porque o juro está mais baixo, você vê que esse indicador vem subindo cada vez mais, tá? Que também é um ponto legal. E agora, assim, o preço. Quando a gente olha preço, a gente quer ver o atual, né? Então, assim, não interessa nada meio que o histórico se você não dá uma olhada no atual. Então, aqui eu puxei a tabela do Status Invest, que é a mais atualizada que a gente tem, que vocês conseguem puxar em qualquer lugar que vocês queiram. E aí você consegue ver que Sanepar ganha PL, Copasa ganha EV/EBITDA, PV/PV, e a Sabesp perdendo as três, tá? Um ponto muito importante que eu falo lá no curso de Valuation é que olhar para esses indicadores isoladamente, quando a gente compara uma com a outra, pode ser que não faça muito sentido. Isso porque uma empresa que tem um ROI maior, ela deveria ser negociada a um PL maior. Uma empresa que tem um payout menor, ela pode ser negociada a um PL maior porque ela reinveste mais dividendos. Então, assim, quando a gente olha só esses indicadores separado, mesmo sendo o mesmo setor, é bom você olhar tudo em conjunto, né? Lucratividade, margens, etc. Porque muitas vezes uma empresa que tem uma margem maior, um ROI maior e um payout menor, que é a distribuição de dividendos, ela pode ser negociada a um PL maior, tá, do que as suas pares. Também é importante você ter uma ideia disso, para que não só achar, por exemplo, Sanepar que está mais barata em relação ao PL, vou comprar ela simplesmente por esse indicador específico. Você vai olhar os conjuntos de indicadores e o conjunto da empresa como um todo. Então agora falando um pouco de dívida, que é a última questão que a gente vai falar, que é dívida bruta sobre EBITDA. Então isso aqui também, dívida bruta sobre EBITDA, quanto menor, melhor. Mas você não pode, por exemplo, comparar uma dívida bruta sobre EBITDA de uma empresa de saneamento versus uma empresa de transmissão versus um banco ou versus uma empresa de petróleo ou uma empresa de logística ou então até de varejo. Isso porque assim, cada empresa tem um tipo de receita, né, uma constância na receita. Quando a gente pensa em utilities, que seria de saneamento, elas são contratos. Por exemplo, saneamento todo mundo precisa, né? Dificilmente você vai parar de pagar a Sabesp ou qualquer uma que seja do seu estado.
Então, normalmente, essas empresas trabalham com uma dívida bruta e EBITDA um pouco acima do que alguns pares tá, na bolsa, mas também você quer que seja quanto menor, melhor. A gente consegue ver que tem uma constância muito grande, né? Então, normalmente, quando as empresas se alavancam mais, é o setor inteiro que anda junto, né? Mas o ponto que a gente consegue ver se a Unepar é que tem sempre um menor patamar. Isso nos mostra que talvez o conselho dela seja um conselho mais conservador e não se exponha muito a dívidas. Então, assim, esse indicador quanto menor, melhor. A dívida bruta seria basicamente quanto, né, que a empresa tem para pagar, sem descontar o caixa. O EBITDA é o lucro operacional. Então, seria muito, superficialmente falando, dívida bruta sobre EBITDA de 2, quer dizer que a empresa, com um lucro operacional de 2 anos, ela pagaria toda a dívida dela. Aqui é o passivo circulante sobre o fluxo de caixa operacional. Esse FCO seria basicamente realmente o lucro operacional da empresa, tá? Então, tirando várias coisas que interferem entre o EBITDA e ele, tem vários ajustes que tem que fazer. Sem contar que o EBITDA não é regime caixa, é regime de competência, tem questão da depreciação e amortização. Então, aqui, basicamente, o fluxo de caixa operacional seria regime caixa. Tem alguns pontos assim, né, que não são 100% corretos que a gente faz essa comparação, que o passivo circulante, basicamente, são todos os deveres que a empresa tem que pagar em até um ano, mas aqui é regime de competência, não regime de caixa. Já o fluxo de caixa operacional foi quanto a empresa teve de lucro, quanto ela gerou de caixa das operações dela nos últimos 12 meses, só que é regime caixa, realmente quanto ela gerou. O que esse indicador nos traz basicamente, tá? Que a gente quer que ele seja abaixo de 1, tá? Quanto menor, melhor. Porque quando a gente olhar, por exemplo, esse indicador na casa de 1, o que ele seria? Que ela gera, com as operações dela, ela gera exatamente o que ela precisa para pagar as contas do ano seguinte, tá? Muito resumidamente, bem grosseiramente falando, é basicamente isso, tá? Não é um indicador muito usado, só quis trazer uma forma de vocês olharem que tem muitos outros indicadores que você pode fazer, além daqueles que são tradicionalmente falados. Então, esse aqui também, quanto menor, melhor. A gente vê que a Sanepar sempre teve esse ponto mais baixo, então isso nos mostra que a empresa é muito mais conservadora. Tanto dívida bruta quanto EBITDA ficou menor, como o PC versus fluxo de caixa operacional, tá? Então, endividamento, a Sanepar ganhou, Sabesp ficou em segundo, né? Numa delas, dívida líquida e EBITDA sobre EBITDA, eles ficaram pau a pau, né? Copasa e Sabesp, mas no passivo circulante e o fluxo de caixa operacional, Sabesp ficou em terceiro. Legal? Então, já deixando aqui a palhinha para o próximo vídeo, vai ser o vídeo de rentabilidade, tá? Que vai ser no sábado. Então, espero que vocês tenham gostado desse novo formato. Deixa dicas aí, se foi muito complexo alguns dados que eu trouxe, se foi muito simplista, se foi muito rápido, muito devagar, tá? Ficou muito longo o vídeo. Que a gente vai ajustando, igual a gente fez com a questão dos dividendos, vocês iam dando as ideias e eu ia complementando os estudos. Vou deixando aqui que eu vou complementando também. Então, de novo, obrigado pela atenção de vocês e até a próxima.